Vamos então para a segunda parte dessa 14ª aula. O que nós vimos na primeira parte, vocês treinaram nos exercícios, a gente viu que era expresso por fórmulas abertas com uma única letra predicativa binária e uma única variável livre. Elas expressavam, respectivamente, o conjunto das imagens de uma relação, o domínio de uma relação, os focos de uma relação e os mirantes de uma relação, nessa nomenclatura onde foco é o conjunto dos objetos que são imagem de todos os objetos, e mirantes são os objetos que eventualmente têm todos os objetos por imagem. Vamos agora combinar isso com a nossa definição de verdade para sentenças gerais e existenciais. Qual é essa definição? É que o universal é verdadeiro se o conjunto solução da fórmula que se segue ao quantificador e à variável é igual ao universo, e o existencial caso essa fórmula seja diferente do vazio, caso exista pelo menos um objeto que a satisfaça. Vamos começar considerando, o meu primeiro exemplo, eu vou considerar fórmulas dessa forma aqui, que expressavam o conjunto dos focos de uma relação, o conjunto dos objetos que veem todos os objetos, que são vistos por todos os objetos, que são imagens de todos os objetos. Bom, o que a gente tem? Pela definição de verdade, a gente tem que, se eu colocar um universal aqui na frente, isso aqui vai ser verdadeiro se o conjunto solução disso aqui for igual ao universo. Como o conjunto solução disso daqui é o conjunto dos focos da relação, a gente vai dizer que essa fórmula aqui vai ser verdadeira se e somente se o conjunto dos focos da relação for igual ao universo. Bom, mas o que significa dizer que o conjunto dos focos da relação é igual ao universo? Vamos lembrar daquela outra nossa maneira de representar. Dizer que o conjunto dos focos da relação é igual ao universo é dizer que todo objeto é foco. Se eu tiver outro objeto aqui, ele também vai ser foco, vai ser visto por todos. Outro objeto que eu tiver aqui também vai ser visto por todos. Bom, o que acontece? Se todo objeto é visto por todos, todos veem todos. Então, se tudo é foco, tudo vê tudo. E por isso, então, a gente pode dizer simplesmente que a relação é universal. É uma relação sem graça, Todo mundo se relaciona com todo mundo. É que nem remete a. Tudo remete a tudo. Sempre dá certo. Então, por isso que evitem usar remete a em filosofia, porque remete a tudo para remeter a tudo, dependendo de quanto forçar a barra. Tá? Então, mas o que é uma relação universal? É uma relação onde tudo se relaciona com tudo. Bom, o que acontece, por outro lado, se a gente colocar um existencial aqui na frente? Bom, eu vou dizer que o conjunto dos focos é diferente do vazio. Eu vou dizer que existe pelo menos um... Deixa eu só... Eu estou dizendo que tem pelo menos um, pode até ter mais, mas eu estou dizendo que tem pelo menos um objeto aqui que é foco, que é imagem de todos os objetos. Bom, tendo isso em mente, tendo essa regra em mente, fica bem mais fácil a gente ler fórmulas com dupla quantificação. Então, por exemplo, eu já sei que essa daqui expressa o quê? Que o conjunto dos focos de focos em Q2 é diferente do vazio. Então, eu tenho que olhar para Q2, que é a relação maior ou igual, e tem que ver se tem algum objeto que é foco, se tem algum objeto que é segundo com todos. Ora, nesse meu universo, eu tenho o quê? Eu tenho que o 1 é foco. Por quê? Porque se a gente escrever essa relação aqui maior que nesse meu universo, vai ficar melhor escrever, o que eu vou ter? Eu vou ter que o 1 não é maior que nenhum. Eu tenho que o 2 é maior que o 1 e só. Não, desculpa, fiz bobagem, é maior ou igual. Então, eu tenho que o 1 é maior ou igual a 1. E só. O 2 é maior ou igual ao 1 e o 2 é maior ou igual ao 2. E o 3 é maior ou igual ao 3. O 3 é maior ou igual ao 2. E o 3 é maior ou igual a 1. Tá?
Bom, que eu sei que essa aqui vai ser verdadeira, né? Se existir um objeto que for imagem de todos. Ou seja, se houver um foco, se houver um objeto que é segundo com todos como primeiro. Ora, o 1 é segundo com todos como primeiro. Por quê? Porque o 1 é tal que todo objeto deste universo é maior ou igual a ele. Se eu quiser ver essa daqui, o que eu tenho? Essa aqui vai me dizer que o conjunto dos focos é igual ao universo, ou seja, que tudo é foco na relação Q2. Isso é verdade? Não, não é. Porque embora o 1 seja foco, o 2 não é foco, porque o 2, bom, o 2 é maior ou igual ao 2, o 3 é maior ou igual ao 3, mas o 1 não é maior ou igual ao 3. Então, o 2 não é foco, essa aqui é falsa nessa minha interpretação. Se eu pegar essa daqui, agora é a mesma coisa, só que agora a minha relação é P2, que é essa relação sem graça, onde todos vêm todos, né? Nessa aqui, essa aqui vai dar verdadeira, por quê? Porque todos os objetos são imagens de todos, ou dito de outro modo, a relação é universal. Nós vimos então um exemplo do que acontece quando na frente de fórmulas dessa forma aqui, nós temos um quantificador universal ou um quantificador existencial. Vamos ver o que acontece no geral em todos esses casos. Bom, então vamos ver, a gente tinha aqui fórmulas dessa forma aqui, expressava o conjunto das imagens de uma relação. Bom, o que acontece quando eu coloco um universal na frente? Ela vai passar a expressar que o conjunto das imagens é igual ao, é igual ao universo, né? Ou seja, isso aqui expressa que o conjunto das imagens da relação é igual ao universo. O que isso significa? Né? Que todo objeto é imagem de algum objeto, é visto por algum objeto. Por quantos? Por qual? Não importa. Né? Mas simplesmente diz que todos os objetos aparecem como segundo num par na relação. Já se a gente colocar um existencial na frente, a gente vai estar dizendo que o conjunto das imagens da relação é diferente do vazio, né? Ou seja, que tem alguma coisa que aparece uma segunda vez com o primeiro. Mas agora você já pode se dar conta, bom, mas se tem alguma coisa que aparece uma vez como primeiro, como segundo, desculpa, também tem alguma coisa que aparece uma vez como primeiro, né? Ou seja, dizer que as imagens da relação, que o conjunto das imagens da relação é diferente do vazio, é a mesma coisa que dizer que a relação... Estou usando o símbolo que eu usava antigamente. É a mesma coisa que dizer que a própria relação é diferente do vazio, é dizer que tem pelo menos um parzinho lá. Né? Dizer que tem pelo menos um como segundo, também tem um como primeiro e, portanto, tem um parzinho lá. E aí a gente já vê que essa fórmula é equivalente a se eu pegar essa daqui e colocar um existencial na frente. Por quê? Porque se eu coloco um existencial na frente, o que eu estou dizendo? Essa aqui expressava o domínio da relação, o conjunto dos objetos que viam pelo menos um objeto, que tinham pelo menos uma imagem. Se eu digo que o domínio de uma relação é diferente do vazio, isso é a mesma coisa que dizer que tem pelo menos um parzinho lá. Simplesmente exige que a relação, diz que a relação não é vazia. Tá? O que acontece se eu colocar um universal na frente? Eu vou estar dizendo que o domínio da relação é igual ao universo. Ou seja, que todo objeto aparece pelo menos uma vez como como primeiro em um par. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o domínio da relação em questão é igual ao universo. Ou seja, que tudo aparece pelo menos uma vez como primeiro elemento, ou dito de outro modo, tudo tem imagem. Ok? Bom, o que acontece quando a gente... Esse aqui são os dois casos que a gente já viu, né? Essa aqui expressa que o conjunto dos focos da relação é igual ao universo. E a gente viu que isso era equivalente a dizer que a relação é igual ao universo, que todo mundo vê todo mundo, tá? Já se eu colocar um quantificador existencial na frente, a gente viu que a gente está dizendo que o conjunto dos focos da relação
é diferente do vazio, que tem pelo menos um objeto, que é imagem de todos os objetos. Bom, essa daqui, usando o esqueminha que a gente tem, o que ela estaria dizendo? Ah, que o conjunto dos mirantes da relação é igual ao universo. Bom, mas dizer que o conjunto dos mirantes é igual ao universo é dizer que todo mundo vê todo mundo. Ou seja, é novamente dizer que a relação é universal, né? Então, a gente tem que essas aqui são equivalentes. Dizer todo mundo vê todo mundo é a mesma coisa que dizer todo mundo é visto por todo mundo. Ou dizer todo objeto tem todo objeto por imagem é a mesma coisa que dizer todo objeto é imagem de todo objeto. E do mesmo modo, dizer que alguma coisa é imagem é a mesma coisa que dizer que alguma coisa está no domínio, né? Dizer simplesmente que a relação não é vazia. Então, a gente tem essas equivalências. E, por fim, o nosso último caso aqui, esse aqui vai estar dizendo que o conjunto dos mirantes é diferente do vazio, ou seja, tem pelo menos um objeto que tem todos os objetos por imagem. A gente pode eliminar essas equivalências e a gente tem o seguinte quadro. Então, o que a gente tem? A gente tem como expressar, né, que o conjunto das imagens é igual ao universo, ou seja, que tudo é imagem de pelo menos algum objeto, expressar que a relação não é vazia, expressar que a relação tem um domínio universal, expressar que a relação é universal, expressar que o conjunto dos focos é diferente do vazio e expressar que o conjunto dos mirantes é diferente do vazio. Né? Bom, é claro que assim, isso não vai substituir vocês saberem ler fórmulas, isso são muletas para vocês irem treinando, reconhecer e expressar o que é apresentado por certas fórmulas. Vamos ver por que isso é útil. Tá? Vamos ver uns exemplos da utilidade disso. E para a gente ver, para ver em especial a utilidade disso, vamos lembrar também do que a gente viu, tá? Quanto a o que a gente chama de interdefinição dos quantificadores via negação. Vamos lembrar que dizer que todo objeto tem uma propriedade é a mesma coisa que dizer que não existe nenhum objeto que não tenha propriedade, né? Ou seja, fórmulas dessa forma e dessa forma são equivalentes e expressam que o conjunto solução em questão é igual ao universo. Vamos lembrar que negar um universal, dizer que nem todo objeto é tal e tal, é a mesma coisa que dizer existe um que não é tal e tal. Ou seja, que o conjunto dos objetos que satisfazem essa fórmula é diferente do universo. Dizer que não existe um objeto que tal e tal é a mesma coisa que dizer que para todo objeto não tal e tal coisa. Ou seja, é dizer que o conjunto dos objetos que tem tal e tal propriedade é igual ao vazio. E dizer que existe um objeto, ou é o mesmo que dizer que não é o caso que para todo objeto não. Ou seja, é dizer que o conjunto dos objetos que tem a propriedade em questão é diferente do vazio. Tendo isso em mente, a gente vai ter esquemas para o que é expresso por qualquer combinação de quantificadores e negações seguidos de fórmulas atômicas com letra predicativa binária. Tá? Vai bastar a gente considerar o quê? Vai bastar a gente considerar isso aqui e lembrar aquelas interdefinições, lembrar e olhar na cola, que vocês já devem ter feito para vocês mesmos, de interdefinição dos conectivos. Por quê? Se a gente olhar essa daqui, bom, a gente já sabe que ela expressa que aqui tá ruinzinho, tá? Aqui ficou sobrando, ficou feio, mas eu não vou fazer de novo, tá? Cortem aqui assim. Tá? Fica só que a relação é diferente do vazio, embora não esteja incorreto, né? O que a gente vai ter? Ela expressa que a relação não é vazia. Se eu olhar a relação R2, o quádruplo D, bom, nessa minha interpretação, tem algum par onde o primeiro seja o quádruplo do segundo? Não, porque eu não tenho o número 4. Se eu tivesse o número 4 aqui ia dar certo, mas eu não tenho o número 4. Então, essa fórmula aqui é falsa nessa interpretação. Por quê? Porque essa relação aqui é vazia. Se eu pegar essa daqui, eu vejo que eu tenho o quê?
uma quantificação sobre o universal sobre o primeiro e o existencial sobre a segunda. Ela expressa que o domínio da relação é universal. Agora eu tenho que olhar qual é que é a relação S2. S2 é a relação menor que. Neste meu universo, o domínio é universal, ou seja, todo objeto deste universo é menor que algum número neste universo? Não, o 3 não é menor que nenhum número neste universo. Então, neste universo, o domínio da relação não é universal. Então, ela é falsa. Se eu pegar a mesma estrutura ainda, essa daqui, né? Só que, vamos ver. Vamos ver se o domínio da relação maior ou igual é universal. Todo objeto é maior ou igual que um número? É. 1 é maior ou igual ao 1, o 2 é maior ou igual ao 1 e ao 2, o 3 é maior ou igual ao 3, ao 2 e ao 1. Então, essa aqui vai ser verdadeira. Ambas expressam que o domínio é universal. Eu só tenho que ver a relação, ver se o domínio é universal ou não. Se eu pegar essa daqui eu tenho um quantificador existencial sobre a primeira variável e um universal sobre a segunda. Lembrando sempre que o que importa não é se é x e y. Aqui eu deixei x e y porque a gente costuma fazer nessa ordem, mas não precisa ser. O que eu tenho? Eu tenho uma coisa dessa forma aqui. O que ela expressa? Que o conjunto dos mirantes é diferente do vazio. Ou seja, que existe um objeto que vê todos os objetos, que tem todos os objetos por imagem. O que eu tenho que fazer? Olhar para a relação P2 e ver se o conjunto dos mirantes é igual ao universo. E é, porque P2, essa aqui, até sem graça, porque essa aqui, ela é universal. Se ela é universal, tem um objeto que vê todos, porque todos veem todos, ela é verdadeira nessa interpretação. Bom, agora a gente pegou uma que a gente não consegue encaixar direto aqui no nosso esquema, porque ela tem uma negação. Só que, o que vocês podem fazer? Tá? Vocês podem lembrar que para todo não é equivalente a não existe, né? Então, essa fórmula aqui, ela é equivalente a isso aqui, onde eu troco o para todo não por não existe. Bom, mas existe não é equivalente a não para todo. Então, eu sei que essa fórmula toda aqui, ela é equivalente a não para todo x, existe y, S2 de xy, tá? Essas duas fórmulas são equivalentes, né? Por essas substituições que a gente foi fazendo aqui. Bom, mas essa aqui é a negação de uma estrutura que a gente já conhece. Essa aqui é a negação de uma desta forma aqui. Então, eu sei que esta partezinha aqui assim, ó, expressa que o domínio é igual ao universo. Bom, a negação dela vai expressar simplesmente que o domínio não é igual ao universo, né? Porque a negação vai negar o que essa aqui expressa. Então, ela vai expressar que o domínio não é igual ao universo. Tudo que eu tenho que fazer agora é ver, bom, S2 tem domínio universal? Se tiver domínio universal, essa daqui vai ser falsa, né? Bom, se a gente olhar a nossa relação S2, o que eu tenho? Eu tenho que o 1 é menor que o 2, que o 1 é menor que o 3, que o 2 é menor que o 3 e deu. Ou seja, ela não tem domínio universal, porque ela não tem domínio universal porque o 3 não está no domínio. Então, se essa aqui não tem domínio universal, essa partezinha aqui é falsa, portanto, essa negação aqui vai dar verdadeira. Portanto, eu já sei que essa aqui, nessa interpretação, é verdadeira, tá? Bom, e aí, assim, analogamente, vocês podem fazer para as outras. Essa daqui, o que acontece, né? Eu sei que essa partezinha aqui é equivalente a não existe. Então, eu sei que essa fórmula aqui é equivalente a não existe x para todo y, P2 de xy. Bom, então, o que eu tinha? Eu tinha aqui coisas dessa forma aqui,
expressavam que o conjunto dos mirantes era diferente do vazio. Se eu pegar essa daqui, ela está dizendo que o conjunto dos mirantes é igual ao vazio. Está dizendo que a relação não tem mirante, tá? Então, tudo que eu tenho que fazer é olhar a relação P2, ver se tem mirante ou não, tá? Aqui a mesma coisa, o que vocês têm que fazer? A gente diz passando a negação para fora, né? Vocês têm a equivalência disso aqui com isso daqui, que é equivalente a isso daqui. Que é equivalente a isso daqui, que simplesmente nega que a relação seja vazia. Tá bom? Desculpa, tá dizendo que nega que a relação não seja vazia, né? Ela tá afirmando que a relação é vazia. Por quê? Porque ela tá dizendo para qualquer par de objetos, ele não está na relação. Isso é a mesma coisa que dizer não existe um par de objetos na relação. Tá? Bom, como eu disse, esse aqui são os casos de dupla quantificação. A gente não vai trabalhar tanto com dupla quantificação, mas é importante que vocês conheçam um pouco, mas a gente vai ver ainda um pouco mais no qual esses esquemas para letras predicativas binárias é útil. Tá? Mas antes dessa partezinha final da aula, que vai ser, na verdade, a que vocês vão mais usar, é importante vocês reverem essa última parte da matéria, tá? E conferir, fazer os exercícios 8, 6 e 7, conferindo as respostas de vocês, e já já a gente se encontra para a última parte da aula.